Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. A promessa da vinda do Senhor é o consolo para a igreja. E o profeta Isaías nos mostra algumas características que só o Senhor Jeová tem, para que possamos identificá-lo. Isaías nos diz que ele vem como onipotente, que ele vem como onisciente, que diante dele o amor do mundo e o amor de si nada é, e que ele domina na terra, no céu, e domina na igreja. Sabendo em que consiste estas características, a igreja pode ser consolada, e cada um de nós também. Somente pode ser consolado aquele que sofre, ou que passa por um desespero, tipo aquele que sente dor pela passagem de um amigo, de uma mãe, ou o falecimento de um pai. Nesses momentos, o consolo, o conforto é necessário. Algo similar acontece nos tempos de Isaías. Era a igreja que sofria. Da mesma forma que o homem sente dor no coração, a igreja também tem um coração. O coração da igreja é os mandamentos que nós acabamos de ler. Ela é o coração. Se cumprires os meus mandamentos, eu estarei em vós e vós estareis em mim. Os mandamentos que é o coração, quando ele é atingido, quando o homem profana essas verdades, a igreja sofre e o homem fica sem rumo, porque o homem tem como natureza, ele dentro dele, somente as coisas espirituais. O homem, ainda que se torne muitas vezes natural, ele conserva ainda suas coisas espirituais que precisam ser conservadas, alimentadas. O coração precisa da companhia, do pulmão. E quando isto se perde, a igreja como que se afoga. Mas o Senhor manda um conforto, um consolo. Este consolo, este conforto que o Senhor envia, ela foi enviada várias vezes para a igreja. No tempo de Isaías, aproximadamente 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, a igreja já sofria. Já sofria. Por quê? Porque os vales, porque os montes, porque, como disse aqui o livro de Isaías, as árvores, porque os caminhos tortuosos, porque aquilo que era áspero no comportamento do homem, prevaleceu diante do amor, do perdão, da consideração, da paciência. Por isso que o profeta Isaías é também, para a igreja daquele tempo, a voz que clama no deserto. E também João Batista, para o tempo do Senhor Jesus, é a voz que clama no deserto. Clama no deserto dos montes, clama no deserto dos vales, clama no deserto dos solteiros, do torcido que precisa ser endireitado e do áspero que precisa ser aplainado. Clama no deserto. É a pessoa que se encontra num estado tal que é considerada deserto, porém, ainda existe um mínimo de sensibilidade para ouvir as coisas de Deus.
Ele não é 100%, digamos assim, da palavra, mas alguma coisa tem da palavra. Alguma relíquia muito pequena, uma lembrança de algum amigo, de algum parente, algum bom conselho, um braço amigo, ele tem da palavra. Voz que clama no deserto. São as pessoas simples, mas no fundo tem algo da palavra. A esses homens da igreja é anunciado o conforto. Um conforto tão necessário, um conforto tão urgente, que está chorando a igreja. A igreja chora, né? O choro da igreja. É tão necessário o conforto, que este conforto é prometido no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João. Nos 4 evangelhos é anunciado este conforto, de tão necessário que é. Um deserto de Mateus, que é na fé. Um deserto de Marcos, que é a obediência. Um deserto de Lucas, que é a caridade. Um deserto de João, que é o amor. Tudo isso que deveria ser fé, obediência, caridade e o amor, voz que clama no deserto. Está nos 4 evangelhos. E nós recebemos esse chamado e, de certa forma, nós acordamos para a realidade espiritual. Porque enquanto o espírito não acorda, o homem dorme, ainda que esteja desperto. O verdadeiro despertar é interno. O verdadeiro despertar, ele tem a ver somente com as coisas da igreja. É dentro da igreja que o homem acorda para Deus. Se o homem não acorda para Deus, ele está, digamos assim, como dormido para o mundo. E quando o Senhor fala de todo vale será exaltado, todo monte, tudo, como se fala aqui, outeiro será abatido. Está se referindo por vale aos conhecimentos cotidianos, aos conhecimentos acadêmicos, aos conhecimentos que nós possuímos, que muitas vezes colocamos por cima das Sagradas Escrituras. Por monte, nós sabemos que por monte se entende o céu. Por isso que o Senhor está sobre as montanhas. Por isso que os mandamentos foram dados sobre as montanhas. Mas aqui por monte, que deve ser abatido, é o amor do mundo. Pelo outeiro, é o amor de si. O amor do mundo e o amor de si, disse o Senhor, que nada é diante dele. E precisa que eles sejam abatidos para que a presença do Senhor seja recebida. E a presença do Senhor, ela é, dice, é chegado o reino de vós. É chegado o reino de vós. O Senhor chega diante de seus discípulos, diante de seus apóstolos, e ele disse, é chegado o reino de Deus. Mas que disse a Sagrada Escritura sobre esse reino? Disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Preparai o caminho de Jeová. E quem vem? 700 anos depois, o próprio Senhor Jesus Cristo, chamado Emmanuel, Deus conosco, Jeová ali. Aleluia. É preparai o caminho para Jeová. Preparai o caminho para Jesus Cristo. E ele mesmo aparece. E ele disse, é chegado o reino de vós. Em pessoa. Em pessoa.
E este reino é novamente anunciado. Porque o homem tem essa habilidade de esquecer as coisas que ele ensina. Já sucedeu no tempo de Moisés. Nós, no capítulo 2 do Gênesis, vemos que o Senhor é chamado de Jeová. Mas Moisés pergunta para ele, quando se encontra na montanha, quem direi que tu eres? Porque Moisés tinha esquecido, sendo hebreu, tinha esquecido do nome de Jeová. E aqui também, o povo esqueceu do nome, dos ensinamentos de Jeová, e no livro de João, também. É necessário que vos envie um consolador. Ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito, e se ele está ensinando tudo o que ele tem dito, é porque o homem esqueceu o que ele tem dito. É a característica do consolo. Novamente, a igreja, igual que no tempo de Isaías, igualmente hoje está sofrendo. E se nascesse um profeta hoje em dia, diria o mesmo que Isaías, diria o mesmo que João Batista. Sou a voz que fala no deserto. E a voz que fala no deserto, ela fala no deserto, porque no capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol está no deserto, falando no deserto. Numa igreja onde não tem nada de vida, onde não crescem plantas, não crescem frutos, não é um jardim, é um deserto. A vida do homem é um deserto. Um homem que não tem sabedoria, como que ele é grosso. Um homem que não tem amor, como que ele é cruel. É comparado a um deserto. E esse deserto, quando se massifica, toma conta da igreja, a igreja se torna grossa, se torna cruel. Ela não quer saber de tu destino espiritual. Essa igreja, na mão, esses homens desertos, são homens desertos, que tratam de um jeito, sem sabedoria e sem amor. Só querem tirar, como se fala, a pele, a lã das ovelhas. Deserto. Então nós estamos vivendo esse estado, esse tempo. E é necessário que cada um de nós que queira mudar, queira esquecer desse deserto e ser jardim frondoso, né? A palavra diz, o conselho. Todo vale deve ser abaixado, todo monte, todo arbusto, né? Deve ser abatido. O caminho torto tem que ser endireitado. O que é áspero tem que ser aplainado. E a maravilha, diz-se, a majestade de Deus virá. Como disse Jesus? Se cumprires os meus mandamentos. Se cumprires os meus mandamentos, sereis meus discípulos. Cumprires os meus mandamentos, eu estarei em vós e vós estareis em mim. Os próprios mandamentos é que abaixa os vales, abaixa os montes, os arbustos ele abaixa, o que está torto ele endireita, o que é áspero ele aplaina. Os mandamentos. Os mandamentos é o coração. Se o coração foi ferido da igreja, cabe a nós resgatar em nós, né? Isso, aquilo que foi ferido e que nós, porque o Senhor, como se fala assim, Ele dá vida das coisas. Este livro é santo. Por que é santo este livro? Pelo uso que ele tem. Mas é mais santo ainda quando ele começa a respirar dentro de nós. E essa respiração é uma nova respiração que é dentro de nós, é a respiração de Deus em nós. Porque a palavra ela respira, ela tem sua própria vida, independente da nossa. E estando essa palavra em nós, o que era deserto fica para trás e nos tornamos jardim frutífero. Árvore frutífera, que dá seu fruto, como se fala o Salmo, na estação própria. Árvore que suas folhas não caem.
né? Então, é esse o consolo, é esse o conforto. Nós devemos sentir, né, essa dor que nós podemos sentir muitas vezes pelo nosso, como foi falado no início, pela perda de um amigo, pela perda de um pai, da nossa mãe, de um ser muito querido. Sentimos dor e é tão oportuno receber um abraço de alguém, né, que nos diga, isso vai passar. É assim a igreja. A igreja também, ela está chorando, né? E somente o Senhor, né? Porque a igreja está constituída por homens, pessoas, homens e mulheres, que sentem essa dor. Estão olhando para o mundo, mas não está certo o que está acontecendo lá, porque é a igreja. O Senhor coloca a igreja, né? O homem tem essa responsabilidade de cuidar a igreja. Não é nosso, é de Deus. Então, quando isso está se perdendo, a humanidade também se perde. Um coração, né? Um pulmão, digamos assim, né? Machucado, ferido, o corpo todo sofre. É assim a igreja. Precisamos, né? Então, por isso que nós, com um entendimento mais esclarecido, né, que a doutrina da nova igreja nos oferece, estamos nessa, digamos assim, condição de sermos consolados. A igreja, a nova igreja, que é da Nova Jerusalém, ela nos dá um consolo, um conforto, né? Nos dá, né? Digamos assim, toda lágrima, né, secará. Aleluia. Né? Toda Graças lágrima secará. Senhor, Então, é a esse tua é palavra. fruto Eu creio. justamente da doutrina. Ela como que enxuga nossos olhos, nossas lágrimas. Então, nós somos agradecidos à nova igreja e aos escritos, justamente por esse consolo, por esse conforto, né? O Senhor prometeu: vos enviarei um consolador prometido, João 14, que nos levará à verdade total. Aleluia. A igreja chora. Glória a Deus. A igreja chora quando não tem verdade, porque ela se submerge na ignorância. E na ignorância ela trata, porque é escuridão. Muitas vezes nem querem te atropelar, mas como é escuridão, a gente bate e rebate, porque é escuridão. Assim, digamos assim, é o estado atual em que estamos vivendo. Então, nós façamos um voto, né, para que esta profecia seja uma realidade em nós. Aleluia. Queremos receber o consolo, o conforto do Senhor. Glória a Deus. Todo vale, todo monte, toda árvore, tudo que está torto, tudo que é áspero, precisa ser abaixado, endireitado, aplainado, né, pelo cumprimento dos mandamentos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus.